Então, Tim, pode iniciar. Tá bom. Olá, pessoal. Cordial boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa segunda aula de AD, Gestão Agroindustrial, tá certo? Nosso tema hoje, nós vamos distribuir ele em 3 temas. Cada tema vai ser subdividido em vários tópicos e vamos falar bastante a respeito do custo de transação no agronegócio e outros temas mais. Dentro do custo de transação no agronegócio, gente, nós vamos falar a respeito do conceito de custo de transação. O que é custo de transação? Os tipos de custo de transação, ex-ante, ex-post, o que é isso? Custo de busca de informação e negociação, esse aí eu acho importantíssimo, esse é um dos motivos que a gente tem que estudar bastante, que é exatamente na informação e na negociação é que você ganha, né? Custo de monitoramento e fiscalização, essa também faz parte do nosso trabalho, né? Os técnicos de agronegócios, eles buscam muito informação, eles estão envolvidos em negociação e em monitoramento e fiscalização, tá? Exemplos no agronegócio: compra de insumos e venda de produção. O que é insumos, gente? Tudo aquilo que nós compramos para a agricultura. Semente é insumo? Sim. Adubo é insumo? Sim. Né? Calcário, gesso, né? São os corretivos. São insumos? Sim, são insumos, sim. Inseticida, fungicida, acaricida, nematicida, né? São insumos. Todos os produtos químicos do agro, sim, são insumos. E venda de produção. Produção é aquilo que você produz, né, gente? Arroz, feijão, milho, café, essa é a produção. Contratos formais versus informais no campo. E aí? É bom? É ruim? Devo fazer? Redução de custo de transação com cooperativas e associações. Eu consigo, gente, reduzir os meus custos através das cooperativas e das associações? Impacto da tecnologia na redução desses custos. Até onde a tecnologia ela consegue reduzir custos no agronegócio, na transação no agronegócio. E o último é a importância da análise dos custos de transação no planejamento agrícola. Vamos lá, gente. O tema é amplo, né? Nós temos aí 1h40, 1h30 para a gente falar a respeito desse tema, mas eu resumi para vocês as partes mais importantes. Custo de transação no agronegócio, gente. São os custos associados à realização de uma troca econômica, além do valor do bem em si. Um saco de milho, ele tem um valor no mercado, né? E os custos associados que estão em volta, os custos de transporte, por exemplo. O custo do milho na fazenda, ele tem um preço. O custo do transporte até a cidade, ele tem outro preço, entenderam? Então, o custo de transação no agronegócio não é só o produto colocado na lavoura, também envolve todo o frete, seguro, que mais? Os inseticidas que utilizamos, né, para expurgar esse produto, secagem, né, armazenamento na cidade, todo esse custo está envolvido também aí, tá bom? Então, existe o custo de um saco de milho, um saco de feijão na lavoura, e existe o custo dessa transação no agronegócio. Eu vou vender para buscar na fazenda ou eu vou vender para colocar lá na cidade? Todos esses custos que envolvem, é minha responsabilidade ou é de quem compra? Tá certo? É o melhor que nós temos que fazer, que puxar, trabalhando para melhorar as condições da empresa que nós trabalhamos. Esse custo de transação no agronegócio seria sempre interessante, vender na fazenda.
para pegar na fazenda. Todo transporte, armazenamento, tudo fica por conta do comprador, né? Aí seria a grande jogada é você conseguir um bom preço colocado, vendido na própria fazenda, né? Para que o comprador vá na fazenda comprar, pegar o produto, né? Tipos de custo de transação, ex-ante e ex-post. Custos ex-ante, planejamento e negociação, ou seja, antes você tem que planejar e negociar. Ex-post, execução e monitoramento. Vamos lá, dá um exemplo de custo ex-ante no planejamento. Todos os insumos que eu vou utilizar na lavoura, com a melhor cotação, as formas de pagamento, tudo isso faz parte do planejamento, né? E a negociação também é um custo ex-ante, é antes de eu colocar a semente no chão, antes do plantio, né? Negociação de todos esses produtos que eu vou comprar, tá? A negociação existe? Existe. Tem margens que vão adequar à minha condição, né? Tem custos da minha empresa, olha, eu só posso chegar até tanto, né? Então, as outras empresas, elas querem o máximo, né? O máximo de valor agregado no produto que elas estão vendendo, e nós queremos o melhor produto com o menor preço, né? Então, planejamento, todos os produtos que eu vou utilizar. Negociação, melhor produto com o menor preço. Ex-post, execução e monitoramento. Depois que está colocado os produtos lá na fazenda, eu tenho a execução. Como será a execução? Quando vai ser a execução, né? De quem vai fazer essa execução desses produtos, tá certo? E como será o monitoramento? O monitoramento está em cargo do técnico em agronegócio, técnico em agropecuária, o engenheiro agrônomo, o dono da fazenda. Então, cabe nas nossas mãos, tá? O técnico em agronegócio, ele está no planejamento, ele está na negociação, ele está na execução e ele está no monitoramento também, tá certo? E ele está muito bem preparado, né, para atuar tanto no escritório como na fazenda, tá? O técnico em agronegócio é algo surpreendente, uma oportunidade maravilhosa aqui para nós, né? Que ele pode atuar tanto no escritório como na fazenda, né? Vamos lá. 4, gente, custo de busca de informação e negociação. Isso é importante, gente. Custo de busca de informação. Será que as informações são as mesmas que o professor Paulo, há 35 anos atrás, ele formou e começou a atuar na agricultura? Será que as informações são a mesma de hoje, 35 anos depois? Será que a negociação mudou alguma coisa? Como é feita a negociação hoje? Né? Então, isso muda. Isso, de safra em safra, as informações são muito diversificadas. Elas são novas variedades, novos produtos, surgem continuamente, né? E esses produtos nós temos que ter informações diárias. Então, todo o tempo na agricultura tem trabalho, tá? As informações são solicitadas diariamente. Por quê, gente? Porque nós temos que ver o melhor produto com menor custo. Isso envolve informação, tá bom? E essa informação custa dinheiro, envolve negociação, então, tá bom? O que pode aumentar os custos de transação em uma fazenda? Falta de informação, negociações complexas, fiscalização constante, né? Aquelas pessoas que ficam sempre receosas, será que eu contratei a pessoa adequada? Então, coloca
níveis de pessoas sempre aí, um para fiscalizar o outro, para fiscalizar o outro, para fiscalizar o outro, gera uma burocracia muito grande, as coisas não podem ser feitas rapidamente, não pode ser decidida rapidamente, porque a fiscalização exige uma burocracia, um passo muito grande, e isso prejudica, porque a agricultura é dinâmica, ela atua muito rapidamente, as decisões têm que ser para ontem, né? Hoje está chovendo, amanhã está de sol, né? Hoje o pivô central ele está fazendo a roda tranquilamente, sem problema nenhum. Amanhã, de madrugada, deu um vento e derrubou o pivô, né? Então, todas essas peças, toda essa manutenção, tudo que eu tenho que levar na agricultura rapidamente, se depender de fiscalizações e padrões de fiscalizações que não são pensadas anteriormente para o bom desenvolvimento da atividade, isso trava a atividade. Isso leva ao estresse da cultura, por exemplo, caiu o pivô, eu não posso arrumar rapidamente, então eu estou numa condição de irrigação, de estresse hídrico, então eu tenho que passar pelo processo de fiscalização até a última etapa, e com isso, a hora que eu cheguei, mais de 10% da lavoura já está perdida. Por quê? Porque não podia ficar todo aquele tempo sem irrigação, tá? Então, a falta de informação é muito importante, né? E as negociações complexas, né? É complicado, né? Negociação, gente, a gente já tem que trabalhar durante todo o ano para que todas as negociações cheguem a um ponto que sejam de fácil definição, né? Então, aí, o custo de busca de informação e negociação esbarra nisso aqui, falta de informação. Então, o custo dessa informação, ela está baseada aí. Então, se eu trabalhar direitinho, sempre com a informação, eu vou adiantar muito o custo, eu vou melhorar muito o custo e vou adiantar o meu trabalho, né? Quanto menos informação, quanto menos eu busco informação no mercado, quanto menos eu me interajo com o mercado, mais o custo dessa falta de informação vai me dar prejuízo, né? Negociações complexas, que não sei o que, envolve vários processos, envolve isso, envolve aquilo, envolve isso, envolve aquilo. Então, são várias pessoas negociando, pessoas que têm entendimento, outras que não têm entendimento, negociações complexas geralmente acabam dando prejuízo. Fiscalização constante, aquilo que nós já falamos, né? Fiscalização tem que ser rápida e com poder de definição, né? Custo de monitoramento e fiscalização. A cachorrinha querendo sair daqui. Custos de monitoramento e fiscalização. Contratação de funcionários capacitados. Veja bem, gente, veja bem. Custo de monitoramento e fiscalização. O que ele vai monitorar? A lavoura, pragas, doenças. Se está colocando o adubo correto, se está colocando a semente correta, na quantidade correta. Quantos cálculos nós fazemos isso aí em sala de aula, não é mesmo? E fiscalização. Fiscalização e monitoramento estão ligados, gente, né? Monitoramento podemos colocar mais a respeito das normas técnicas ligadas diretamente à cultura. Fiscalização dos funcionários, tá? Cumprimento do seu dever laboral, né? Então, para a gente resolver esse problema, nós temos que ter uma contratação de funcionários capacitados. E é por isso que nós estamos estudando, né? Sexto, gente, exemplos no agronegócio, compra de insumos e venda de produção, né? A compra de insumos, gente, o que ela precisa? Conhecimento técnico, isso. Que tipo de insumos que eu vou precisar?
que tipo de semente seria mais adequada para minha época de plantio? Para que eu vou utilizar essa semente? É para confinamento? É para gado de leite? Gado de corte? É para venda? É para óleo? É para ração? Né? E venda dessa produção, qual que seria a melhor venda? A melhor venda, gente, é a venda direta do produtor ao consumidor, tá? Existe essa possibilidade? Sim, existe. O que nós temos que fazer? Nós temos que entrar em contato com o consumidor. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem vende milho e soja deve procurar as granjas de porco, as pessoas que possuem grandes confinamentos de gado de corte, as granjas de aves, né, que é justamente elas que absorvem a nossa produção de milho e soja. Café, podemos vender diretamente para o supermercado, ou podemos fazer diretamente, nós podemos fazer um comércio direto com o consumidor, uma loja direto da fazenda ao consumidor. Nós seremos aí o consumidor, o varejista e o atacadista, não é isso? Então, cotação com responsabilidade profissional na compra de insumos e na venda de produtos, diminuir a diminuição do intermediário. O intermediário, para ele ter lucro, ele não pode comprar o seu produto com um preço muito alto ou com um bom preço que você gostaria de vender. Você tem que ir abaixando o custo para que ele possa comprar, revender o seu produto com lucro, né? Então, quanto essa venda de produção, quanto mais o produtor sair direto da fazenda ao consumidor, ele ganha mais. Último, gente, contratos formais e informais no campo. Estabelecem regras claras entre as partes, reduzindo disputas futuras, evitando a redução de lucros, né? Então, os contratos formais, eles te dão mais garantia daquilo que você está comprando. Contratos formais de semente, a semente não deu germinação e não deu nem vigor. Você tem um informal de boca a boca no campo, vai dificultar para você. Você acaba tendo prejuízo e essas coisas vão te dando prejuízo, né? Tirando o seu lucro, reduzindo o seu lucro. Então, os contratos formais, eles são levados mais a sério. E qualquer uma dessas compras, que se não forem de acordo com aquilo que você planejou, você tem como fazer a reclamação e obter a resposta com mais clareza e com menos tempo, né? A agricultura, o tempo é muito importante. Oitavo, gente, redução de custo de transação com cooperativas e associações. Como as cooperativas ajudam a reduzir os custos de transação? Elas centralizam as compras, gente, negociam em bloco e garantem padronização. Então, se você é um pequeno produtor, você compra pequena quantidade, você tem pouco poder de barganha, tem pouco poder de compra. Se você compra pequena quantidade, você vai acabar comprando produto com preço mais alto. Porém, na cooperativa, elas pegam a sua pequena compra que você tem que fazer, unifica com todas as pequenas compras dos cooperados e consegue chegar para uma grande multinacional e falar, olha, eu não preciso de 1.000 toneladas, não, preciso de 1 milhão de toneladas deste produto, desse adubo, ou 2 milhões de toneladas. Então, eles conseguem diminuir o custo pela quantidade de produto. E isso é muito importante, né?
negociam em bloco, ou seja, não faz a sua negociação separada, faz a negociação de vários produtores, né? Então, as cooperativas e associações, quando levadas a sério, quando elas têm uma administração séria, limpa, clara, objetiva, profissional, elas ajudam e muito quem? O pequeno produtor, tá certo? O grande produtor, as empresas batem na porta. Por quê? Porque eles já compram grande quantidade de produto e esses produtos têm que ser, as empresas correm atrás, porque quanto maior a quantidade de produto que você está comprando, mais poder de barganha, mais poder de diminuir o preço, né, que você consegue. Impacto da tecnologia na redução desses custos. Bem, gente, quanto essa redução de custo, né, redução de perdas e aumento de competitividade, veja bem, qual que é o impacto da tecnologia na redução de custo, né? Tem que ser estudado. Eu vou fazer uma análise geral do meu solo. Eu vou fazer uma análise bem detalhada do meu solo, de hectare por hectare, né? Vou fazer depois uma distribuição de acordo com a necessidade daquela área, né? Vou ter uma forma de uma tecnologia, utilizar a melhor tecnologia. Bem, essa tecnologia tem um custo, né? Se eu uso essa tecnologia, quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou diminuir do meu custo de produção e quanto que eu vou ganhar? E se eu utilizar do meu jeito, eu jogo, ao invés de uma agricultura de precisão, eu vou usar uma agricultura de batelada única, né? Ela não muda a quantidade por hectare de produto a ser utilizado, né? Isso tem custo? Tem. Aumenta um pouco o custo, a batelada única, né? É sempre uma quantidade fixa de produto por hectare. Agora, se eu contrato uma agricultura de precisão, essa agricultura tem como esse impacto da tecnologia, tem como eu medir? Tem como medir? Sim, tem como sim, tá? E isso é muito importante, porque eu tenho que colocar no papel, né? Eu vou economizar em produto, porque nem todas as áreas precisam de 1.000 kg de cloreto de potássio, tem umas que é zero, né? Na tecnologia de precisão, eu consigo chegar nesse nível, tá certo? Mas na minha tecnologia, talvez aí de lâncio, de batelada fixa, eu não consigo, né? Mas eu tenho como conversar com o técnico responsável por essa tecnologia e chegar a um ponto em comum para que, depois das análises de solo, eu consiga ver o impacto dessa tecnologia na redução dos custos, sim, e propor justamente para a empresa que eu trabalho, né, ou para mim mesmo, quem sabe você está trabalhando para você mesmo, né, o seu real interesse em cima dessa tecnologia, se ela vai te ajudar do jeito que você precisava ou não. Conclusão, gente, importância da análise dos custos de transação no planejamento agrícola. Define quem fica e quem sai da atividade. É importante? Nossa, é muito importante. Eu tenho que estudar diariamente todas as transações de custos dentro da atividade, porque ela define se eu vou continuar no mercado de milho, soja, café, cana-de-açúcar, batata, ou se eu vou sair na próxima safra, tá certo? Então, a agricultura, ela, a cada dia, ela não tem mais espaço para amadores, né? Por isso que o governo estadual, ele tem tanto interesse na classe técnica, né? Porque o técnico, ele não tem o segundo grau, ele estudou e tem noção daquilo, da atividade dele, né? Então, é um curso rápido e pode te ajudar muito
a desenvolver um excelente trabalho e os pequenos, médios e até grandes produtores precisam muito. Bem, nós vamos falar de 3 temas. Cada um desses temas, nós temos aí perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas, gente, serão utilizadas para a prova, tá? Então, vejam bem, o que são custos de transação? Nesse primeiro tema, então, nós falamos a respeito disso. São os custos associados à realização de uma troca econômica, além do valor do bem em si, tá? Quais são os 2 tipos principais de custos de transação? São os custos ex ante, planejamento e negociação, e ex post, execução e monitoramento. Terceira e quarta perguntas. Qual é a origem teórica do conceito de custos de transação? Foi desenvolvido por Ronald Coase e aprofundado por Oliver Williamson. Conhecimento. Por que os custos de transação são importantes no agronegócio? Porque influenciam a eficiência das negociações e a escolha entre produzir internamente ou comprar no mercado. Isso é muito importante, gente. Tem alguns insumos, matéria orgânica, por exemplo, hoje no bioinsumos está muito claro isso. Vale a pena comprar ou produzir na própria fazenda? Vale a pena eu comprar o silo para mim, para o meu confinamento? Ou eu produzir o milho? Será que a sua região, o javali deixa? Você tem área, mas o javali deixa você produzir milho para fazer confinamento? Né? Então, isso aí é muito importante a gente avaliar. 5. Como contratos ajudam a reduzir incertezas? Eles estabelecem regras claras entre as partes, reduzindo disputas futuras. Se você não pensou em todos os detalhes, todos os problemas que poderiam acontecer na compra de adubo, na compra principalmente de semente, né, de produtos químicos, se você comprar um produto químico e não tiver a quantidade adequada de ingrediente ativo, como você vai fazer? O seu contrato está claro, essas regras? Você lembrou dessa quantidade de ingrediente ativo, que a maioria dos produtos é X e o seu é X menos 1? E agora, como é que você vai reclamar? O que pode aumentar os custos de transação em uma fazenda? Falta de informação, negociações complexas, fiscalização constante. Tudo quanto é burocracia aumenta custo, né? E a falta de informação também aumenta o custo. Porque tem produtos saindo hoje que são mais baratos, mais rápido, como nós estamos falando aqui agora da tecnologia de drones utilizados na fazenda, né? Toda essa tecnologia moderna, se você tem o conhecimento delas, né? Para monitorar pragas, né? Para fazer aí o planejamento de adubos na fazenda, tudo isso aí pode diminuir o seu custo, não é isso mesmo? 7, gente, como as cooperativas ajudam a reduzir custo de transação? Centralizam compras, negociam em bloco e garantem padronização, né? É muito importante isso, né? Centralizar compras, né? Não tem aquela quantidade grande de pessoas atrás de compra, tem que passar na mão de 30 pessoas. Então, a cooperativa tem um setor especializado, e ele pega, talvez, aí, faz a negociação para 200 pequenos produtores, né? E eles já fazem um contrato com toda garantia que o produto tenha a melhor qualidade e o menor custo, né? Negociam em bloco, 200 produtor, 300 produtor,
e garantem a padronização do produto, né? Não pode ser um produto com a quantidade de nitrogênio, o outro menos, o outro mais, fósforo, potássio, micronutrientes. Não, tem que ser uma padronização. A cooperativa, com a união dos produtores, eles têm condição de fazer fiscalizações laboratoriais que talvez o pequeno produtor não tenha. Quais tecnologias ajudam a reduzir esses custos? Plataformas digitais, aplicativos de gestão agrícola e o blockchain. Falei direitinho? Nona, custo de fiscalização são ex ante ou ex post? Resposta: ex post, pois ocorrem após o acordo. Você vai fiscalizar depois que você comprou. Qual a consequência de altos custos de transação para o produtor rural? Qual a consequência de altos custos de transação para o produtor rural? Redução de lucros e perda de competitividade. Falei? O tema 2, gente. Está chegando o tema 2 aí, muito interessante, né? Nós estamos vendo o senhor Rodrigo Batista aí presente aí com a gente, né? Seja bem-vindo, senhor Rodrigo Batista. Tema 2, definição de competitividade. Ok, obrigado. Estamos juntos. Estamos aí, senhor Rodrigo. Beleza. Seja bem-vindo. Obrigado. O tema 2, Rodrigo, é a definição de competitividade e concorrência, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar a respeito de fatores que influenciam a competitividade internos e externos. Conceitos de concorrência, tipos de concorrência, perfeita, monopolista, oligopólio, monopólio, competitividade no setor agrícola brasileiro, indicadores de competitividade, custo, produtividade, tecnologia e inovação, né? Esse aí é muito interessante. A competitividade, será que é boa para a gente, para o agricultor? É boa para o consumidor, isso eu posso te garantir. Se não existisse a competitividade, imagine que somente o Rodrigo Batista vendesse café. E se ele resolvesse colocar o preço do café em R$100 o quilo, quem que será que poderia comprar café? Mas a competitividade leva, né, outras pessoas, talvez, aí, a produzir com menor custo, né, com maior produtividade, com maior tecnologia, inovando o mercado, né, e tirando o seu Rodrigo do mercado, porque vai vender, talvez, pela metade do preço, pelo menos da metade. Então, a competitividade é sempre muito importante. Mesmo que você seja grande, tenha compradores que sempre estão buscando você. Nossos olhos não podem sair jamais do custo, da produtividade, da tecnologia e da inovação. Para quê? Porque são muitos os produtores que estão indo nessa direção e a cada dia abaixando o custo, né, Rodrigo? Então, isso aí é muito importante para a gente. Estratégia para aumentar a competitividade, né? E relação entre concorrência e inovação, e a conclusão, como a concorrência melhora o agronegócio. Vamos lá, gente. Primeiro aí, fatores que influenciam a competitividade, internos e externos. Internos, gente, gestão, tecnologia, mão de obra, controle de custos. Externo, mercado, legislação, clima e logística. Vamos lá falar um pouquinho de cada um, Rodrigo. Você mexe em que área, Rodrigo? Eu tô aqui no Mosaic, eu tô no turno aqui à noite. Ah, você está no turno à noite, né? Por isso que eu travei um pouquinho, tava na virada do turno aqui. Ah, tá certinho, beleza. Muito Com bem. içamento aqui. Eu mexo com içamento, guindaste, muque. Pô, que legal, ué. Isso aí é uma área fantástica, e está com muita demanda aí, né? Tá com muita demanda. Boa. É verdade. Mas é bom, você está fazendo um curso aí diferenciado aí que vai agregar, com certeza, aí,
né, oportunidade para você na área, né? E só crescimento. Só crescimento, né, Rodrigo? Isso. Rodrigo, os fatores que influenciam a competitividade, vamos ver os internos aí, né? A gestão, se uma pessoa administrar, igualzinho a Mosaic, por exemplo, né? Se tiver uma péssima gestão, será que ela vai ser competitiva? Não vai ser, ela aumenta muito o custo, a gestão aumenta muito o custo. A pessoa bem preparada, ela é um dos motivos que nós estamos estudando, né? A pessoa bem preparada, ela diminui, enxuga a estrutura da empresa, né? Tecnologia. Quanto maior a sua tecnologia, né, quanto menor o custo, né? Um trator de grande porte, por exemplo, com um funcionário, faz o que 5 tratores de pequeno porte, com 5 funcionários e com manutenção de 5 tratores faz, né? Faz. Então, a tecnologia é muito importante, você sabe, um guindaste, um grande guindaste faz tudo, Faz, faz muito serviço, viu? faz Um muito caminhão desse faz serviço. serviço demais, você até é doido. Você pegar um guindaste pequenininho toda hora, aí você vai precisar de vários guindastes pequenos para É, realizar uma é, operação, né? Mão de obra, né? Isso é importante. Quanto melhor, mais qualificada que tiver, né, Rodrigo? é. Claro que vai ser diferenciada. Você imagina você contratar uma pessoa baratinha, né? Mas tudo, com respeito à agricultura, ou aí na sua profissão diretamente no guindaste, por exemplo, tudo, ele fala, eu não sei agora o que tem que mexer, tem que esperar o seu Rodrigo chegar. Então, É. é uma mão de obra que isso aí vai Tem umas diminuir. atividades, quando você não chega, não faz. Não faz. Então, a Não pessoa que faz. Se tem você não chegar, não faz. uma mão de obra qualificada melhora a competitividade, porque ele vai lá e resolve. Manda o Rodrigo para lá que ele resolve, que precisar, ele faz, né? Controle de custo, né? O nosso famoso pedreiro, né? Nosso É. famoso pedreiro. Quanto que cobra? Compra aí uns 2 caminhões de areia, depois vai ficar tudo na frente da sua casa aí. Não precisou nem de um caminhão, o resto ficou ali. Então, controle de custo, né? Você imagina uma obra gigantesca com uns tiros desse jeito, né? Não pode, né? Os fatores que influenciam a competitividade na área externa, mercado, temos que estar de olho, né? Temos que estar de olho em todos. Por que eu não posso exportar diretamente o meu milho e a minha soja? Porque não tenho conhecimento de exportação. Você está entendendo? Então, olha, Paulo, além de fazer o curso em agronegócio, eu vou fazer um curso de exportação de milho e soja. Isso agrega um valor maravilhoso, que você tira Gigantesco. da fazenda. Ali na fazenda mesmo, você já manda para o Porto de Santos. Você evita o intermediário, né? Legislação, conhecimento de legislação, né? Muito importante, né? E o clima, né? Nosso clima aí tem que estar, nós da área do agro, nós temos que estar com o clima aí sempre estudando, né? Climatologia tem que ser, né, Rodrigo? Se nós vamos plantar em sequeiro, mesmo plantando aí debaixo do pivô, eles falam que o pivô não tem dificuldade nenhuma e geada, né? Geada pode matar o pivô. E logística, né? Eu vou fazer uma produção de frutas, né? Mas o consumo maior dessa fruta é em São Paulo, capital. E eu vou fazer, talvez, a 2.000 quilômetros de São Paulo, capital. Então, essa logística, essa fruta vai chegar aí saudável, o custo dela é favorável para mim, de transporte, então tem que ser tudo visto isso, né? O produtor precisa saber se adaptar aos dois, né? Internos e externos, fatores, né? O número 2 aí, Rodrigo, é os conceitos de concorrência, né? Disputa entre produtores para atrair o comprador, né? Quem oferece melhor qualidade ou preço leva vantagem. Você está vendendo milho, né? Você está vendendo milho aí para uma granja, né? Só que tem que o seu milho chega com alta umidade,
e impureza. Só isso. O outro, ele vai, leva a amostra, vende de acordo com a amostra, ele seca, ele passa pela pré-limpeza, não tem impureza, umidade ali certinha ali de 13, 14%, né? Então, essa concorrência, essa disputa vai acabar sendo das pessoas que estão mais capacitadas, né? Quanto melhor você tiver com o seu produto, não adianta também você ter o secador e você passar do tempo de secagem dele, né? Eu comprei um secador muito caro, mas deixei alguém lá para tomar conta, a pessoa dormiu lá, o milho queimou, né? Isso aí depois, não, isso não tem importância, não. Joga junto do outro milho lá e tal, assim, vende isso para as granjas. Eles detectam isso, e isso é tido como uma impureza, não pode virar ração, né? Não pode virar ração, senão vai dar problemas sérios aí para a galinha. Então, toda essa concorrência, ela exige mão de obra capacitada, né? O Rodrigo, tipos de concorrência: perfeita, monopolista, oligopólio e monopólio. Vamos lá, Rodrigo. Perfeita. Muitos produtores vendem o mesmo produto. Essa aí é a concorrência perfeita. Todos os produtores, né, vendendo o mesmo produto. Monopolista. Tipo leite, né? Tem Tipo muitos leite. produtores. Isso, né? E a gente sabe o que acontece com esse tipo de concorrência, né? Acaba tendo um domínio muito grande do comprador, né? Monopolista, produto parecido, mas com diferenciais, né? Oligopólio, poucos produtores dominam. Exemplo, frigorífico, né? É um oligopólio, né? Qual que é o grande oligopólio da carne hoje no Brasil? JBS. Eu ia falar Friboi, né? Friboi. Friboi. Um grande oligopólio, né? Eles colocam aí o preço da carne e os outros têm que ir atrás, né? Monopólio, né? Monopólio. Só um fornecedor, né? Exemplo, energia elétrica em áreas rurais, né? Até o nosso aqui, né? A nossa energia elétrica que é a CEMIG, né? CEMIG, né? Certinho. Competitividade no setor agrícola brasileiro, né? O Brasil se destaca na produção de soja, de milho, de carne e café, mas tem desafios. Estradas ruins, altos impostos e burocracia, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que estar aí pensando muito, né, Rodrigo? Não adianta eu produzir uma grande quantidade de soja em um local onde passou igualzinho lá teve um caminhão, coitado, que ficou aí preso no barro aí, eu não sei, uma semana, ficou ali nas redes sociais ali, o povo falando, bem, isso não pode acontecer mais, é o meu produto que está sendo retirado, né? Isso aí envolve pagar diária, quem vai para você numa situação dessa buscar o seu produto? E se for o seu caminhão particular, né, você pode chegar a quebrar esse caminhão, até perder a carga, se a carga não tiver com a umidade correta. Então, isso é um problema. Estradas ruins, altos impostos e burocracia é uma forma de fazer com que o produtor rural desista da atividade, né? Se os produtores rurais desistem da atividade, Rodrigo, qual que é o problema? O problema é simples, né? Todos nós comemos milho e soja, todos os dias, através da proteína animal, né? Através o leite é milho e soja, né? Isso aí nós já até falamos aí em outras aulas. Então, tudo isso que nós temos, soja, milho, carne, café, são muito importantes para o nosso dia a dia como consumidor.
Se eles estão com estrada ruins, altos impostos e burocracia, ou eles saem da atividade por causa da competitividade, ou aumentam os preços muito alto e acaba nós sendo Refletindo na prejudicados. gente. Diminui, afeta a gente, diminui o nosso poder de compra, né? 5, indicadores de competitividade, né? Quais são eles? Custo, produtividade, tecnologia e inovação, né? Custo, quanto maior o seu custo, menor o seu lucro. Quanto maior a sua produtividade, maior é o seu lucro. A tecnologia, Rodrigo, ela tem que ser analisada de acordo com o tamanho da sua propriedade. Não adianta você comprar uma tecnologia muito cara, sendo que a sua produtividade não se paga, né? Muitas vezes, olha, eu quero contratar o Rodrigo como guindaste dele aqui, mas eu tenho uma microempresa que, conforme for até uma mão de obra mesmo, resolveria o meu problema de içamento de carga aqui, né? Aí o Rodrigo vem, tudo bem, vai parar o caminhão dele aqui na porta e tal, mas esse custo para mim vai ficar inviável, né? Inovação sempre. Por quê? Eu não posso mais ser aquele produtor que pega milho, né? Milho de paiol, semente de paiol, né? Então, produtividade por hectare, custo de produção por unidade, uso de tecnologia, inovação, novos cultivos, embalagens e canais de venda, né? Eu falo sempre assim para o pessoal que primeiro eu vou vender o produto, viu, Rodrigo? Primeiro eu vendo o meu produto. Talvez eu nem arrendei a terra, nem ou se eu tenho a terra, eu não fiz nada. Está lá na braquiária, está lá no pasto. Mas eu estou vendendo o produto para saber o quê? Qual que é o custo, qual que é o preço que me pagam no mercado, né? Para depois eu fazer o levantamento de custo, ver minha margem de lucro, para ver se compensa começar ou não, né? Então, a primeira coisa começa aí com essa venda do produto, né? Levantamento de preço de venda. O sexto, estratégia para aumentar a competitividade. Estratégia, investir em capacitação em tecnologia, é o que o Rodrigo está fazendo, né, Rodrigo? No nosso caso. É isso aí, investir em capacitação em tecnologia. Tenho certeza que até na sua própria atividade agora exige que você esteja cursos, né? Exige que você tenha cursos aí, que você tenha participação de curso, então isso é muito importante. Buscar certificações, né? Isso aí a gente vê muito no caso do café, porque o pessoal da Europa, né? Eles têm muito, eles valorizam muito certificações sérias, né? Porque as certificações falam o seguinte: olha, o Rodrigo, ele na empresa dele, ele não tem trabalho escravo, ele não usa produtos que não são autorizados para a Europa, para os Estados Unidos, que não fazem mal ao meio ambiente, né? Então, as certificações são muito interessantes e aumenta o preço de venda. Reduzir desperdícios, isso aí, ainda na agricultura, isso aí é muito frequente, esses desperdícios. Trabalhar em rede com outros produtores, né? Porque sempre que você é um pequeno produtor e você quer vender para uma grande empresa, eles te pagam pouco. Mas se você unir com outros produtores, vender, aqui nós não vamos vender um caminhão de 30 toneladas, não. Nós vamos vender 150 caminhões. Aí o preço é outro, né? A gente tem condição. O sétimo aí, Rodrigo, relação entre concorrência e inovação. Quanto mais concorrência, mais pressão para inovar, tá? Exemplo, produtor que começa a vender pelo WhatsApp antes dos outros, né? Tem, por exemplo, o pessoal do queijo, né, que já está com um nível de qualidade, fizeram teste, pesquisaram, inovaram, né? Estão no nível de excelência na produção de queijo, e hoje, por exemplo, ele não tem que vender em supermercado. O supermercado nem vê a cara do queijo dele, né? Pelas redes sociais, por exemplo, as pessoas vão lá na fazenda dele e compram todo o queijo dele,
Uhum. né? Então, ele já tem toda a freguesia dele ali, que é impressionante, né? Aqui na Iaraxá tem o Cezinha. O Cezinha aqui do supermercado Barcelos, né? Ele vende queijo. Um queijo com muita qualidade, né? Ele, por exemplo, ali tem qualidade e o preço não está ruim, porque é um queijo de qualidade. Chega a Os queijos, os 160 queijos, queijos por dia, se você não correr lá bem cedo, você não os queijos já encontra chegam encomendados. já chega encomendado. Então, isso é uma diferenciação muito grande, né? A próxima inovação seria o produtor sair fora do Cezinha e vender diretamente, né, para o consumidor. Gente, oitava, conclusão. Como a concorrência melhora o agronegócio? Faz os produtores evoluírem, melhoram processos e atendem melhor o consumidor, né? Então, você é novo, né, Rodrigo? Mas os nossos queijos aqui, por exemplo, aqui era uma tragédia. Você via É, cabelo, você via pedaço de esterco dentro do queijo, um cheiro ruim, um cheiro forte, né? De falta de é, higiene mesmo, né? é. Você ia nas Meia, fazendas aí, o cara tá com a mão toda suja ali, mexendo com ração, enfiava ali para misturar o leite, né? Então, eu pelo menos participei bastante de ver isso aí acontecendo, meio né? demais, né? E vendo demais, e hoje você vai nas queijeiras com a fiscalização e tudo, é outro nível, né? Graças a Deus. As coisas melhorou bem. Nossa, isso aí foi importante para a gente, viu, Rodrigo? O Rodrigo, nesse segundo tema aí, né, vamos ver essas perguntas e respostas aí também que podem nos ajudar, né? O que é competitividade? É a capacidade de uma empresa ou setor de se destacar frente aos concorrentes no mercado. Competitividade são pequenas coisas que a empresa investe na fiscalização, na qualidade da semente, na forma de comprar os produtos, e isso vai diminuindo o custo. E com isso, ela vai sendo mais competitiva. Por exemplo, uma pessoa, todos têm um queijo de excelente qualidade, beleza, tudo certinho. Todos estão vendendo aí na faixa de 30, 40 reais, beleza. Só que tem com queijo de certa pessoa, por exemplo, do Rodrigo Batista, ele já chegou no nível de competitividade que ele consegue vender por 25 reais ganhando muito dinheiro. Por quê? Ali para baixo ele já enxugou tudo que tinha que enxugar. Então, o queijo dele é o primeiro que sai no mercado. Nunca fica encalhado. Você está entendendo? Todo mundo quer ir atrás do queijo dele, né? Então, o Rodrigo, de 25 para cima, de 25 ele já tem lucro. De 25 a 30, ele já tem muito lucro. Então, ele nunca está apertado. Agora, você imagina se o Rodrigo, por exemplo, tivesse um custo de 50 reais por queijo, né? Teria que vender acima de 50 reais quando os outros estão vendendo a 30. É um exemplo. Então, aí, olha que dificuldade, né? Quais fatores influenciam a competitividade? Tecnologia, custo de produção, qualidade, inovação, acesso a mercados, né, Rodrigo? De Isso. repente, a gente consegue, com a qualidade dos produtos que a gente está produzindo, acessar alguns mercados ali na China, né? Que ninguém ainda está conhecendo esse tipo de mercado, e a gente consegue vender por um excelente preço, né? O que é concorrência? Disputa entre empresas pela preferência dos consumidores. Quais são os principais tipos de concorrência? Concorrência perfeita, concorrência monopolista, oligopólio e monopólio, né? Nós vimos lá atrás. Qual a diferença entre concorrência perfeita e monopolista? Na perfeita, Rodrigo, há muitos concorrentes com produtos iguais. Na monopolista, há diferenciação de produtos. Como o Brasil se posiciona em competitividade agrícola? Ele é competitivo em produtos como soja, milho, carne bovina, mas enfrenta desafios logísticos, né? É aquilo que a gente falou, né? O produtor, ele trabalha muito, né?
ele planta áreas gigantescas em muito pouco tempo, planta safra e safrinha, né? Mas, ao mesmo tempo, a logística de um país tão grande, cadê as nossas... cadê o nosso trem? Cadê o trem, por exemplo, que corta o Brasil de leste a oeste, norte e sul, só para levar as mercadorias aos grandes centros? São formas mais baratas de transporte, levaria os vagões, agora vai passar vagões, por exemplo, refrigerados, para levar todas as frutas para o mercado nordestino, do nordestino para o centro, aqui do sudeste, o sudeste para o nordeste, e assim vai. Então, um operador de locomotiva, né, e levando aí milhões de toneladas aí, abaixaria o custo de transporte, né? Então, isso aí complica, né, Rodrigo? O Brasil ainda tem essa logística aí bem complicada. Qual é um indicador de alta competitividade? Alta produtividade com baixo custo por unidade produzida, né? Isso aí não tem jeito, né? Quanto mais barato, quanto maior a quantidade produtiva com menor custo, melhor será para o produtor e melhor também será para o consumidor. As tendências, Rodrigo, as tendências aí comerciais, e-commerce, delivery e agroindústria local. Nós temos aí, por exemplo, países já bem desenvolvidos que têm agroindústrias dentro da cidade, verticais, né? Elas produzem num prédio. O prédio produz alimento ali e ele está dentro, dos grandes centros, produzindo, né? Conclusão, Rodrigo, papel estratégico da distribuição no sucesso está ligado diretamente no sucesso do agronegócio, né? Nossa distribuição hoje é muito cara dos nossos produtos, né? Vamos entrar no último tema, Rodrigo. Já estamos completando aí 1 hora de aula. Tema número 3, Rodrigo. Distribuição agrícola e agroalimentar, né? Tudo que é distribuído pela agricultura e na agricultura que alimenta as cidades, né? Conceito de distribuição no agronegócio. O que é distribuir? No agronegócio, o que é distribuir, né? Canais de distribuição direto, indireto e híbrido, né? O que são esses canais de distribuição? Vamos ver também logística na distribuição agroalimentar. É importante? A logística é essencial, é muito importante. Cadeia de abastecimento e valor, né? As cadeias de abastecimento, elas têm valor? Qual que é o valor dessas cadeias de abastecimento, né? Intermediários, cooperativas, atacadistas, varejistas, o que eles representam para nós, né? Dentro dessa distribuição agrícola e agroalimentar. Tem gente ganhando muito dinheiro, os produtores ainda ganham pouco em relação, por exemplo, ao intermediário. Os intermediários estão ficando milionários e o produtor, ele ganha, mas não ganha tanto quanto o intermediário. O que está faltando, então? Desafio da distribuição no Brasil, né? Infraestruturas, perdas, né? Distribuição e segurança alimentar, tendências, como temos que fazer para que essas tendências se tornem realidade, e-commerce, delivery e agroindústria local. E papel estratégico da distribuição no sucesso. Vamos lá, de novo. Conceito de distribuição no agronegócio. O que é distribuição no agronegócio? É o conjunto de atividades que leva os produtos do campo até o consumidor final, né? Rodrigo, dá uma ideia aí para nós. Como é que a gente poderia levar o queijo ou o leite ao consumidor final diariamente, da fazenda para o consumidor final? Tem como, Rodrigo, a gente pensar em alguma coisa? Você é produtor de uma fazenda de leite, né? Você vai fazer leite, manteiga e você vai fazer o queijo.
Como é que Certo. você pode levar para o produtor final? Ah, eu não sei, distribuir em feira, supermercado, sei lá. Não sei se é Se isso você não. coloca nos supermercados, né, você ele é ele é um atravessador. Ele vai te comprar mais baixo e vai ganhar um lucro em cima do Aí, seu produto, não é isso? sim, Beleza. E se você, na cidade, por exemplo, que você definiu como a sua atividade de distribuição, você montasse pontos certo, seus pontos, também. né? Não, você seria o dinheiro que você estava dando para o atravessador passa a ser seu. Você pode até Certo. diminuir um pouco, né, o preço e vender produtos diretamente para o consumidor, né? Então, isso Sim, aí seria coisas a pensar para a gente ter mais ganho, né, na atividade. Canais de distribuição, Rodrigo, direto, indireto e híbrido. O que são canais de distribuição direta? São aqueles onde o produtor vende diretamente ao consumidor, né? Se eu vou, por exemplo, eu produzo 100 queijos por dia, né? Todos os dias, numa cidade aí de 130 mil habitantes, na hora que eu volto da fazenda, eu já trago os queijos e já, né? Aí o que eu teria que fazer? O meu transporte teria que ser um transporte que não gasta tanto combustível, né? Eu teria que ter aí um transporte para entregar esse produto aí, talvez até elétrico, e produzir minha própria energia elétrica na fazenda. Então, meu carro, ele fica ali na fazenda e abastecendo pela própria energia elétrica solar da fazenda, né? Energia solar, e sim. carregaria esse carro e depois, no final da tarde, eu vou para casa, mas eu levo o queijo e já distribuo o meu queijo, né, direto para o consumidor final. Não passa pelo intermediário, né? Nós estamos falando de um produtor aqui, né? Já falamos o nome dele aqui, né? Ele deve comprar por X e talvez vende por X mais tantos por cento, né? Esse tantos por cento fica na mão do produtor, né? Não ficaria na mão dele. O que são canais de distribuição indireta? Envolve intermediários como atacadista e supermercado. Eles, Rodrigo, eles não vão comprar de você se você pode vender para o produtor final a R$ 50 uma peça de queijo. Eles não vão comprar de você por 50, vão comprar por 30 ou até menos, né? E eles vão Você já ganhar passa a ter prejuízo. isso, eles vão comprar por 30 e vão vender por 60, né? É assim que faz, né? E tem o outro. E o canais de distribuição híbrido? É os que vendem diretamente e também vendem para atacadista e supermercado, né? Talvez essa seja uma forma de se perder menos, né, Rodrigo? Isso. Logística na distribuição agroalimentar. Qual a função da logística na distribuição? Né? Garantir que o produto chegue no tempo certo, com qualidade e menor custo. Adianta alguma coisa eu produzir toneladas de morango, mas o maior consumidor de morangos é o Nordeste. Por exemplo, as grandes cadeias de hotéis de Fortaleza. E o meu morango chega lá tudo podre. Não adianta, né? Não adianta, né? Garantir que o produto chegue no tempo certo, com qualidade e menor custo, né? Por isso que eu sempre falo aí que nossa forma de transporte ela é muito cara. A rodoviária é muito pedágio, muita estrada ruim, muito preço, pouca mercadoria transportada por um custo muito, muito alto, né? Então, isso aí é importante, né? Então, a grande... A, o sucesso nosso na logística e na distribuição é a gente conseguir um excelente mercado. Os hotéis compram um produto de qualidade aqui, estão loucos para comprar os produtos de qualidade. Mas como que é a logística para distribuir esse produto, para chegar até lá? Porque eles não vão pagar preços altíssimos no produto, né? E os Não. produtores são grandes. Então, teríamos que fazer essa atividade. Talvez, se encontramos um mercado consumidor bom,
quem sabe nós vamos ter que mudar a nossa produção para mais perto desse consumidor. Cadeia de abastecimento e valor é o fluxo de produtos, informações e dinheiro desde o campo até o consumo. Veja bem, né, Rodrigo? É o fluxo de produtos, informações, dinheiro desde o campo até o consumidor, tá? Então, tudo isso é a cadeia de abastecimento e valor, tá? Então, como é fluxo de produto? Fluxo de produto, por exemplo, assim, um dia o Rodrigo pega o carro dele e vai entregar um queijo. Outro dia ele pega o carro e vai entregar 100 queijos. Como é que está esse fluxo de produto? O custo desse um queijo teve prejuízo, né? Porque quanto mais produto você transportar no mesmo transporte, vai diminuir o custo desse produto, né? Desse transporte. Então, informações é muito importante. Quem é que está comprando? Quem é que está precisando dessa mercadoria, né? E o dinheiro? Dinheiro, quanto custa? Do campo até o consumo. Intermediários. Cooperativa, atacadista, varejistas. Quem são os intermediários da cadeia agroalimentar, né? As cooperativas, as transportadoras, o centro de distribuição, né? E os varejistas, né? Todos esses, os atacadistas, os varejistas, todos esses têm uma forma de trabalhar, né? Se eu não posso ficar sem eles, Rodrigo, eu tenho que ter um nível de expertise na negociação com eles muito alto, né? Porque senão eu vou acabar tendo esses intermediários ficando com todo o meu lucro e talvez até deixando só o prejuízo para mim. Desafios da distribuição no Brasil, infraestruturas e perdas, péssima condições de estradas rurais e falta de transporte refrigerado. Ainda estamos com problema de refrigeração? Sim. Por isso que está essas loucuras, que muitas vezes você vê um caminhão aí um caminhão de verdura saindo aqui com o desafio de três dias no máximo, sair de São Paulo e ir até lá no Acre, ou algum lugar assim, andando 24 horas por dia, 24, com 2 motoristas e tal. Por quê? Porque não tem refrigeração, tá? E a refrigeração aumenta o custo do transporte. Então, ele fica nessa loucura aí, desse transporte rápido, para não ter perdas na mercadoria, né? Então, por isso que ocorre muito acidente na estrada. Sétimo, distribuição e segurança alimentar. Distribuição eficiente, evita desperdício e garante acesso contínuo aos alimentos, né? Distribuição e segurança alimentar, né? Essa distribuição eficiente, ela é muito importante, inclusive, para a saúde do consumidor, né, Rodrigo? As tendências, né? Voltamos nas tendências que todos os 3 itens estão falando, que é justamente nós estudarmos como podemos, através do e-commerce, dos deliveries e da agroindústria local, a venda, né? Chegar ao consumidor final com o menor custo, tirando o atravessador do mercado. A conclusão, o papel estratégico da distribuição no sucesso do agronegócio. Como se processa, como se embala e como se distribui os produtos com menor custo e tempo de entrega. Tá? Então, sempre os desafios estão ligados no processo, na embalagem e na distribuição e esse custo, né, do tempo da entrega. As últimas perguntas, Rodrigo, últimas perguntas que nós temos aqui. O que é distribuição agroalimentar? É o conjunto de atividades que leva os produtos do campo até o consumidor final, né? Isso aí é um desafio que só através do conhecimento técnico, só através do conhecimento logístico, só através do conhecimento obter o máximo de informação possível, a gente vai chegar no nível, Rodrigo,
que a gente vai diminuir esse custo de distribuição. Não tem como. Muitas atividades que começam sem pensar nessa distribuição e depois a pessoa sai da atividade, tem perdas enormes, né? Porque era inviável. Tá tudo, o solo é bom, as pessoas entendem, a tecnologia é perfeita, mas a distribuição é péssima. Não tem como distribuir esses produtos com custo competitivo, né? Então, a pessoa acaba tendo problemas muito sérios, né? O que são canais de distribuição direto? São aqueles onde o produtor vende diretamente ao consumidor. Fora o queijo, Rodrigo, o que a gente podia vender diretamente ao consumidor? Dá um exemplo aí, Rodrigo, de alguma coisa que nós podemos vender diretamente ao produtor, né? Leite, ovo, galinha. Ovo. Por exemplo, se eu pegar alguns trailers, você já viu ali perto do Bernardão um trailer que está ficando famoso lá, que só vende morango? Já vi lá. E se essa moda pega, por exemplo, e você tiver vários produtos na sua chácara, leite, ovos, queijo, e pintar alguns trailers desses assim e distribuir na cidade, porque eles podem movimentar na cidade. Pode Então, alavancar mesmo. Exatamente. Então, tudo que você produzir ali, de manhã cedo, o seu trailer vai estar lá aberto, lá vendendo todos os seus produtos, né? Então, tem muita gente ganhando dinheiro, né? E se você somar, acaba sendo bem melhor do que a gente trabalhar como funcionário, mas precisamos de conhecimento, né? O técnico, ele tem essa condição que está buscando conhecimento e a gente precisa de conhecimento. A partir do momento que tem o conhecimento, já tem um início financeiro na sua vida, você pode trabalhar para você mesmo e ganhar muito dinheiro, né? O que são canais de distribuição indireta? Envolve intermediários como atacadistas e supermercados. Esses são indiretos, né? O seu morango, você vai vender cada caixinha aí, eu não sei quanto que está o morango, mas vai vender aí a 25 uma caixinha de morango, né? Para você vender no seu trailer. Para você vender para um atacadista e para um supermercado, 15, 16, entendeu? Então, o lucro, você reduz a sua margem de lucro e passa essa oportunidade para o atacadista. Ô, Paulo, mas eu estou a fim de produzir morango aí para atender o Triângulo Mineiro inteiro. Aí já entra outra logística, né, Rodrigo? Porque a partir do momento que você tem uma produção muito grande, aí envolve tecnologia, competitividade, para você abaixar esse custo lá embaixo, produzir muito, com um custo bem baixo, e aí sim fazer parcerias com grandes atacadistas e supermercados. Aí leva em consideração a negociação, tá? Aí, Rodrigo, um dos cursos mais importantes dentro do agronegócio é a negociação. Tá? Negociação. Se quem não souber negociar, não tem condição. Esses atacadistas de supermercado... Já é para negociar. Esses atacadistas de supermercado, você pode ter certeza, sentar junto com eles e falar assim, não, meu filho, tem 1 milhão, tem nada. Mas eles falam na sua cara, eu tenho 1 milhão de gente vendendo esse seu produto com um preço muito mais barato, sabe? Então, são difíceis. Essas técnicas de negociação aí, a gente tem que estar por dentro mesmo. Qual a função da logística na distribuição, né? Garantir que o produto chegue no tempo certo, com qualidade e menor custo. Não adianta eu ir, igualzinho nós estamos conversando, com um produto lá em Fortaleza, que os hotéis tudo está querendo aí, é uma fruta delicada aí, qualquer uma delas, né? E só que tem que eu não consigo entregar uma fruta, chegar lá a tempo com a fruta com boa qualidade, ela vai chegar toda defeituosa lá, então não tem como, né? Pelo transporte, pelo tempo, né?
E com as estradas chacoalhando, já chega lá um milkshake lá, né? Então, o que é cadeia de abastecimento? É o fluxo de produtos, informações e dinheiro desde o campo até o consumo, né? Cadeia de abastecimento é muito interessante, né? Porque nós temos que pensar que esses grandes supermercados, eles pensam a nível de Brasil, ou até a nível de América Central, ou até a nível mundial. Como é que é a cadeia de abastecimento da Coca-Cola, Rodrigo? Você tem ideia que loucura é Nossa essa? senhora, você tá doido. Como é que é É a cadeia mundial. de abastecimento? Todo mundo está tomando, o mundo inteiro toma Coca-Cola todo dia. Como é que você vai O mundo inteiro. abastecer? Isso aí realmente é um desafio muito grande, né? E só as pessoas que querem realmente crescer no mercado do agro ou de qualquer produto, né, que você queira produzir, essa cadeia de abastecimento é muito importante. O estudo, o conhecimento, a logística, né? É muito importante. Você chegou num nível de excelência tão boa que é melhor você produzir o seu produto em vários lugares, que é o que a Coca-Cola faz. Coca-Cola, ela produz em Uberlândia, ela produz em várias Ribeirão cidades. Essas Preto, eu cidades acho. pegam o seu micronegócio ali, né? Com isso, vai fazendo teias, né, de abastecimento no país inteiro, sendo que sempre tem uma fonte produtora, né? Não dá para a gente aqui, por exemplo, né, a não ser que seja o caso específico da CBMM, né? Ela produz, por exemplo, nióbio, né? Mas só que não tem muita gente no mundo que produz nióbio, né? Aí ela fica mais fácil, porque aí pode colocar um preço de nióbio lá nos altos, né, Rodrigo? Lógico. Que Aí vende. paga tudo, paga transporte para o mundo inteiro, aí, de navio, de avião, de que for, né? Aí fica fácil, né? E o monopólio de fornecimento, né? Na agricultura, nós não temos muito esse monopólio de fornecimento. Rodrigo, qual um desafio logístico da distribuição agrícola no Brasil, né? Então, vamos falar nisso muito, muito. Péssimas condições das estradas rurais e falta de transporte refrigerado. Esse é um desafio, Rodrigo, porque é o seguinte, se falar assim, você conhece o Rodrigo Batista? Eu conheço. Ele produz soja. Você vai lá fazer a safra de soja dele? Ah, sou Rodrigo, mas eu não posso cobrar do senhor que eu estou cobrando das outras pessoas, não, senhor. Porque o senhor sabe, né? Aquela estradinha lá onde o senhor está, lá é difícil demais da conta. Fulano de tal quase tombou lá, senhor. O outro ficou uma semana lá atolado. O senhor vai disponibilizar um trator lá para a gente? E tal, e tal, e tal. Vai colocar uma quantidade de obstáculos que vai aumentar o seu custo, né? Então, essas condições de estradas rurais, até hoje, a gente vai em países, eu já tive a oportunidade de ver alguns países que têm a preocupação, Estados Unidos é um deles, as estradas vicinais são maravilhosas. Estradas de cascalho que são assim, impecáveis, impecáveis, mas Olha, não tem, olha que e os, bacana. e os caminhões não vão lá. É cascalho? Não quero ir, não vou, não faço frete para você, só porque tem uma poeirinha que vai sujar o caminhão dele, não vou, Aí o né? cara já não vai. Não. Não vai, e é impecável, é muito melhor do que as nossas estradas de asfalto aqui. Aquela loucura, e os caminhões não vai de jeito nenhum. Não estraga meu caminhão para pôr isso aí de jeito nenhum. Se ele conseguir, ele vai pagar bem mais caro. Então, e o Brasil até hoje, os caminhões vão lá, torce tudo, arrebenta as carenagens, que é a dificuldade. Até hoje, Rodrigo. 35 anos que eu tenho de atividade na área agrícola e até hoje eu vejo essa mesma coisa. Que desafio, né? Vamos ver, né? Muito Quem sabe os próximos governantes nos ajudam aí. Como a distribuição afeta a segurança alimentar? A distribuição eficiente evita desperdícios e garante acesso contínuo aos alimentos. Quanto menor o desperdício, menor o preço final do produto. Quanto maior o desperdício,
maior o preço final do produto. Porque você, já que você teve uma perda, você tem que colocar o preço dessa perda no outro produto que você ficou, que você ainda não perdeu, para que você não tenha prejuízo, sabe? Então, o desperdício é terrível, terrível. Aumenta o custo do produtor final, né? Ou do consumidor final, né? E desmotiva tremendamente o produtor. O Rodrigo, nona, né? Qual é uma tendência moderna de distribuição, né? Mais uma vez, estamos falando aí absurdamente a respeito aí das e-commerce, né? Da internet, né? Mas lembrando sempre, Rodrigo, que essa linha da internet também tem transporte, né? E transporte na nossa área de milho, soja, café, queijo, né? Está acontecendo, já está acontecendo. Eu, por exemplo, ali em São Paulo, tem vários comerciantes que compram queijos grandes, aqueles queijos queijo aí de 20, 30 quilos, de produtores, e fazem, pica o queijo, né, em pedaços menores, e pega outras quantidades de queijo e vende pacotes que você pode ter acesso a qualidades de queijo fantástica, com um pedaço para você degustar cada um desses queijos, e ele te manda pela internet, manda pelo correio. Né? Olha que coisa interessante, eu achei isso fantástico. Eu estava vendo vários tipos de queijo, ele compra esse queijo até fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, ele vai e fecha a safra inteirinha, a produção inteirinha da pessoa, compra, são queijos de 20, 30 quilos, ele vai tirando os pedaços do queijo, une com outras variedades de queijo, muito interessante, queijos aí de tecnologia francesa, que está sendo muito produzida aqui no Brasil, e te manda pelo correio. Você paga com toda uma burocracia simples e chega para você no correio aí, né? Então, realmente o pessoal, nós temos que estudar mais esse mercado, né? E tem mercado e tem negócios aí ainda que não que estão virgens aí, começando a despontar, e pode ser coisas muito, muito prósperas, né? Para nós aí, técnicos em agronegócio. Como as agroindústrias locais ajudam na distribuição, né? As agroindústrias locais, elas processam, elas embalam e distribuem os produtos com menor custo e tempo de entrega, né? Essas agroindústrias sempre estão ligadas aí a cooperativas, né, Rodrigo? Essas aí, elas distribuem, processam, embalam, mas uma dessas agroindústrias aí que não estão ligadas à cooperativa, nós podemos falar aí a Bem Brasil, né? Bem Brasil. Ela produz muita batata, ela mesma tem fazenda, ela produz a batata, né? Ela processa a batata, empacota, distribui a batata, mas ela não consegue suprir o mercado só com a produção e tem que comprar batata de outros produtores, né? Então, aí seria o ciclo ideal. Se cada pequeno produtor tivesse a condição, né, em pequena escala, de produzir, embalar e entregar os seus próprios produtos, seriam fantásticos, né? Seriam fantástico mesmo. Isso aí resolveria o nosso problema, né? Chegamos aí no final, sou Rodrigo Batista, o que a gente pode falar aí, resolver suas dúvidas aí a respeito dessa aula aí? Não, a aula foi boa. Vamos. Foi bom, né, Rodrigo? Foi bom que você, né? Eu acho que eu já dei uma aula para você, você lembra disso? Já. Nós Né? interagimos nas aulas. Pois é, ué. Então, bom, mas eu dei uma atrasadinha por causa que eu cheguei pro turno e alcancei um pedacinho ainda, até bom. Os desafios de trabalhar e estudar não são fáceis, mas são Não.
Dá um retorno muito bom, né? E eu fiz mestrado, Rodrigo, já já trabalhando com família e tudo mais, né? É cansativo, exaustivo, né? Mas a gente colhe também. Quanto mais a gente estuda, né? Não nascemos num berço de ouro e nem com um cérebro tão privilegiado para montar agroindústrias, projetos, Elon Musk da vida, né? Então, a gente tem que estudar. Através do estudo, a gente vai se capacitando, vai se tornando conhecido e as empresas vai chegando ao nível, né? Eu não posso ficar sem o Rodrigo, não posso ficar sem aquela pessoa que tanto ela se preparou. Ela é diferente, né? Não é aquelas que ficam esperando. E agora? Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro? Então, você chega e resolve todo o problema, né? Evita prejuízo, evita perda, né? É um diferencial. Então, isso aí é um desafio constante na agricultura. Nós temos essa aí, a gestão, né? A gestão é importantíssima, é você saber administrar todos os detalhes da agroindústria, né? Então, isso aí sempre vai ter demanda, né? Porque é muito trabalho, né? E o Brasil ainda é roça, ainda precisa de muito profissional. Rodrigo, chegando ao final aí, né? 1h30, eu acho que a nossa coordenadora aí deve estar aí. Deixa ela dar o ok aí para a gente, para que a gente possa terminar a aula aí, né? Pode finalizar. Pode finalizar? Então tá bom, Rodrigo, valeu, muito obrigado aí, foi um prazer te ver novamente aí, viu? Espero que a gente tenha, na próxima aula aí, a gente tenha mais perguntas, mais resposta aí. Um grande abraço para você, um bom trabalho aí para você, tá bom? Obrigado. Tá bom certo. Descanso também. Até mais. Tchau. Tchau, Rodrigo.